Mateus, capítulo 5, versos 11 e 12. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Nesse trecho fica mais uma vez evidente que Jesus orientou quanto à vida futura dos discípulos, a vida como habitados pelo Espírito Santo, aquilo que acontece depois da sua ascensão. As palavras no Sermão do Monte são para aqueles que seguem a Jesus. Igualmente fica evidente que Jesus fala a respeito de si mesmo e daqueles que decidiram o abraçar como bem-aventurados. A união com Jesus são a bênção de Deus e fazem alguém ser bem-aventurado, afortunado, e não a condição em que se encontram ou algumas virtudes morais. Aqui, Jesus está adiantando aos seus discípulos o que vai acontecer após a sua morte, ressurreição e ascensão, indicando como eles deveriam enxergar essa situação e reagir a ela. No futuro próximo, os discípulos iriam ser perseguidos e mortos por anunciarem a Jesus como Senhor e Cristo e por viverem como ele viveu. Mateus ter preservado esse verso mostra que a perseguição durou gerações. Muitos irmãos e irmãs foram perseguidos por conta de sua fé nos primeiros séculos da igreja. Hoje, da mesma forma, há irmãos e irmãs sendo perseguidos principalmente em outros continentes, simplesmente por confessarem sua fé em Jesus. Mas o que Jesus nos ensina nesse texto é que essa perseguição é por um bom motivo. Quando um cristão é crucificado, seja metafórico ou literalmente, ele mostra na sua vida a vida de Jesus. A questão é que muitas vezes nós nos sentimos perseguidos, mas não por causa de Cristo, mas porque nos tornamos pessoas insuportáveis. E nesse sentido, muitas vezes nós até somos perseguidos, mas pelos motivos errados. Igualmente, muitas vezes vivemos uma vida muito tranquila, pois a vida que vivemos é tão indiferente no mundo e tão diferente da vida de Jesus que não incomoda ninguém. Assim como Jesus, os necessitados e pecadores devem ver em nós alguém para contar, mas os opressores e maldosos devem ver alguém que incomoda, um risco. Aqueles que buscam por Jesus devem ver em nós parceiros, respostas, pessoas a ajudar nessa busca. Mas aqueles que negam a Cristo voluntariamente devem ver em nós alguém que incomoda. Por último, o trecho nos mostra algo importante. Mesmo em meio às adversidades, como a perseguição, a esperança viva e certa que temos deve mudar a forma como vemos e vivemos esses momentos difíceis. Se somos perseguidos pelo motivo certo, é porque viram Cristo em nós, e isso é um sinal de que estamos no caminho certo. A certeza que temos a respeito do futuro nos ajuda a vencer as dores do presente. Olhá-las como instrumento para que Deus nos torne mais a imagem de Jesus e seja mais glorificado em nós. E não nos deixa nos abalarmos, pois já vem o tempo em que não haverá mais nenhuma dessas dores. Sejamos irrepreensíveis, pacificadores, misericordiosos, amáveis, mas também sejamos um incômodo, um dedo na ferida daqueles que precisam. Sejamos como o nosso Senhor, que foi abrigo, mas também foi profeta. E que diante da perseguição, dos sofrimentos e das dores presentes, lembremos sempre que toda a nossa vida é ressignificada pela nossa esperança. O reino de Deus não demorará. E tudo o que acontece nessa vida não pode tirar de nós a nossa esperança e nem diminuir a vida que o Senhor Jesus nos deu. Uma vida eterna, uma vida plena, uma vida no reino de Deus. E vamos com essa esperança e com essa alegria de que viveremos um novo mundo de Deus, um mundo perfeito como Ele. Deus te abençoe e um ótimo dia.